Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos envolver a todos e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É sempre com muito contentamento que me dirijo a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal ao Encontro de Jesus. Eu hoje quero falar de gratidão. Como é bom nós sermos gratos, agradecermos por todas as coisas que nós recebemos. E, para tanto, eu quero extrair um verso da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, é o que diz o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 14 cartas, também chamadas epístolas. Se nós pegarmos pela ordem da Bíblia, a primeira é a Epístola aos Romanos, mas se a gente pegar pela ordem temporal, a primeira é a Epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita por volta do ano 50, 51 do primeiro século da era cristã, quando Paulo estava na cidade de Corinto. E nós sabemos que quando ali se encontrava, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, pois uma noite, na igreja de Corinto, ele já não dava conta mais de ir em todos os lugares onde era chamado. Ele já não conseguia mais porque era muito requisitado, os lugares eram longe, não tinham os carros, os aviões, os trajetos eram feitos a pé, no lombo de camelos, então ele se entristece. E conta o livro Paulo e Estevão que se aproxima dele a figura de Jesus, e vendo-o triste, meu filho, o que se passa? E Paulo responde, é que eu já não consigo mais ir a todos os locais. E Jesus lhe redargue, a partir de hoje tu escreverás às comunidades, às pessoas, aos corações. E Estevão, aquele mesmo que Paulo tinha mandado apedrejar em Jerusalém, agora estaria ao lado dele ajudando a escrever essas cartas. Então veja, o nascimento das epístolas se dá pela impossibilidade material de Paulo estar em todos os lugares. Mas Jesus ainda diz a Paulo que o importante não é a presença física daquele que é o medianeiro, mas que o seu verbo ou a sua escrita através das epístolas se façam iluminadas. Daí começa a primeira aos Tessalonicenses, de onde a gente extrai essa pérola, em tudo dai graças. E o que a gente pode dizer sobre esse mandamento, que é o mandamento da gratidão? Como nós precisamos ser gratos nos dias atuais. Agradecer pela vida, agradecer pela proposta da nossa reencarnação. Agradecer pelo nosso pai, pela nossa mãe, porque sem eles nós não teríamos sequer nascido. Agradecer pelo nosso país, o Brasil, que hoje abre as portas para que nós possamos desenvolver as nossas atitudes, entretecer as nossas atividades. Agradecer até mesmo pelas dificuldades que servem de teste à nossa fidelidade a Deus. Conta Divaldo Pereira Franco em uma de suas palestras que certo dia estava ele pronto para ir dormir, quando, deitando-se, Joana de Ângeles, a sua benfeitora, se lhe acercou e lhe perguntou, meu filho, já orou antes de dormir? Mas minha irmã, o meu dia foi de intensa oração, porque estive com várias pessoas, fiz mais de uma palestra e você ainda me pergunta se eu vou orar, meu filho. Antes de dormir, ore. E Divaldo orou, agradecendo por todas as bênçãos que tinha recebido naquele dia. E quando ele foi definitivamente dormir, meu filho, você só agradeceu pelas coisas boas, mas você não sabe as coisas que Deus, na sua misericórdia, impediu que te acontecessem. Ore de novo. Agradeça pelas coisas boas e agradeça pelos males que te foram evitados. E Divaldo orou dessa forma. Quando ele então vai deitar, meu filho,
ore uma terceira vez. Agradeça pelas coisas boas, pelos males que te foram evitados e agradeça também por todos os dissabores que chegaram até você. Afinal de contas, tudo que vem para nós é para o nosso crescimento. São causas que nós mesmos plantamos. Daí a gente precisa agradecer os espinhos, as dores, as dificuldades, porque nos fazem mais fortes. Edivaldo orou e depois dormiu e nos deixou essa lição da veneranda Joana de Ângeles. Nós devemos agradecer sempre. Agradecer por tudo que nos acontece, porque são os nossos momentos de gratidão, de crescimento e de louvor a Deus. Eu me formei em psicologia agora no final do ano de 2024 e tive a oportunidade de fazer uma especialização em psicologia positiva. A psicologia positiva não é uma psicologia de autoajuda, como muitos pensam. É que a psicologia tradicional, ela se acostumou a consertar ou tentar ajudar as pessoas a melhorar aquilo que não está dando certo. A psicologia positiva, ela trabalha sob um prisma diferente. Ao invés de, eu vou dizer a palavra em inglês e depois eu vou traduzir, fix what's wrong, ou seja, consertar o que está errado, a psicologia positiva trabalha com o prisma build what's strong, elevar, tornar ainda mais forte o que está dando certo. Então, nós, os psicólogos positivos, trabalhamos com valores, com virtudes, procurando, ao invés de focar no negativo, exornar os valores que precisam ser cultivados na vida de cada um. Daí, um dos valores que a gente pode e precisa cultivar é o valor da gratidão. Por uma razão muito simples. Quando a gente é grato, a nossa alma se liberta. A nossa alma se abre para a conexão com os valores nobres da vida, para com os benfeitores espirituais, a gente se internece de uma forma mais fácil com Deus. Quando a gente é grato, o nosso sistema biopsíquico acaba produzindo mais neurotransmissores, que são serotonina, endorfinas, e a gente vive melhor, mais pacífico, mais harmonizado. Daí a gratidão não é apenas uma receita de viver em paz, mas igualmente de ter saúde, de ter alegria de viver. E, para tanto, nessa parte final da nossa fala, eu quero dizer que já existe, inclusive, além da psicologia positiva, a psicologia da gratidão. Porque a gente precisa se acostumar a ser grato à vida, ser grato às pessoas, ser grato a tudo que nos acontece. Porque quando a gente acorda agradecendo, nós temos um dia luminoso. Há uma obra da benfeitora Joana de Ângeles, que é a última da sua série psicológica, intitulada Psicologia da Gratidão, onde eu extraio uma pérola para partilhar com vocês. Olha o que Joana nos coloca. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Joana tem uma forma poética de escrever. Muitos dizem que ela escreve difícil. Não é difícil, gente. Nós é que precisamos nos acostumar com a linguagem. Quando a gente se acostuma, tudo fica mais simples. O que Joana está nos colocando? Que a gratidão é a assinatura de Deus na sua obra. Quando a gente aprende a ser grato, a gente vê Deus em tudo. E, para tanto, eu quero relembrar uma história. Divaldo Pereira Franco uma vez estava na cidade de Madrid e tinha uma palestra para fazer em Toledo, dá mais ou menos umas 2 horas de distância. Ele tomou de um companheiro que foi dirigindo o carro. No meio do caminho, ele se defrontou com uma grande plantação de papoulas. E as papoulas são bonitas, elas exalam um perfume, um colorido, e Divaldo pediu ao motorista, pare um pouco.
E o motorista, apressado, ansioso, como costumamos ser nós nos dias atuais, não posso parar, senão o senhor vai perder a palestra. Mas eu estou agora fazendo uma palestra. Estou falando com as plantas, estou interagindo com elas. Eu preciso aurir um pouco da energia positiva delas. Pare o carro. Eu quero ir onde elas estão. E o motorista parou o carro. E Divaldo foi naquele grande campo de papoulas e começou a olhar para elas, enternecer-se com a sua beleza. E quem se aproximou? Joana de Ângeles. E a frase que ela lhe disse é mais ou menos essa mesma que está na obra: meu filho, as flores são a assinatura de Deus na sua criação. Contemple-as e aprenda a ser grato em todos os instantes. Divaldo se levantou, entrou no carro, foi procurar o motorista. E, para sua surpresa, agora era o motorista que estava defronte ao campo de papoulas. Vamos embora, senhor Divaldo? Eu passo aqui há pelo menos 10 anos e nunca me dei conta da beleza das flores. Era o despertar daquele homem. Era o despertar de quem vivia correndo de um lado para o outro, ansioso por aquilo que teria para vestir, para comer, como nos diz o Evangelho, ansioso por levar o orador ao seu destino, mas sem se dar conta que Deus estava sorrindo para ele naquele dia através das papoulas. Meus amigos, aprendamos a ser gratos. Aprendamos a nos relacionar com as pessoas com aquilo que elas têm de melhor. Achar defeito é fácil. Mas quando nós achamos muito defeitos, não é porque as coisas têm defeitos, não é porque as pessoas têm defeitos, é porque nós ainda temos o olhar defeituoso. Vamos colocar num sentido mais psicológico, é porque ainda nós não temos olhos de ver a beleza. Agora fica mais evangélico. Que a gente então desperte e seja feliz. E não há como ser feliz sem ser grato. Agradeça então a sua mãezinha. Agradeça então o seu paizinho, os seus filhos. Agradeça essa terra abençoada chamada Brasil. É uma terra quente. Que bom que nós temos o sol todos os dias. Quantas pessoas no hemisfério norte convivem com noites que parecem interminas, convivem com chuvas que às vezes causam muita destruição. Vamos agradecer à Web Rádio Fraternidade, através da qual a mensagem de Jesus tem chegado até nós. E vamos, tanto quanto nos seja possível, viver em paz, viver felizes e ser a cada dia a nossa melhor expressão. Oremos a Jesus dizendo: muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado por tudo que nos deu, que nos dás e que ainda nos dará. Muito obrigado por tudo quanto temos recebido e que tem propiciado a atual vida que hoje entretecemos no campo material. Obrigado pelas dificuldades que servem como a pedra bruta que, ao sendo limada pelo martelo, vai se tornando num precioso instrumento. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família. Muito obrigado pelo alimento, pela nossa roupa. E, Senhor, ensina-nos em tudo dar graças, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.